Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal. Acrescentando o aviso que a minha esposa deu sobre os homens do Alvorada. O Alvorada, de fato, está em férias. Volta em agosto. Mas eu quero convidar você, homem, para o dia 24 de julho. Nós temos o nosso segundo culto dos homens aqui no templo. Então, você que é homem, está convidado. Amém? Não esqueça de convidar o seu vizinho, seu amigo, o amigo do seu trabalho. Então, convide ele, que eu tenho certeza que ele vai sair daqui marcado pela presença do Senhor. Amém? Sem mais delongas, eu já podia dar a bênção apostólica e nós irmos embora. Porque todo louvor foi direcionado de acordo com aquilo que eu vou ministrar nesta noite. E de acordo com o que o nosso Mirim, futuro intercessor, já orou, nós podíamos entregar. Porque é isso, irmãos. Mas o que eu quero dizer nesta noite, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, eu já quero começar pelo tema, restaurando a presença de Deus. Nós necessitamos que a presença de Deus seja restaurada nas nossas vidas. Como assim, pastor Edu? A presença de Deus tem que ser restaurada na minha e na sua vida. Você vai entender até o final do culto. Nós estamos vivendo, queridos, num tempo que muitos têm sentido um vazio interior. Uma sensação, talvez, de um cansaço inesgotável. Talvez pessoas aqui estejam até desorientadas ou até mesmo com algum esfriamento espiritual. Muitas vezes nós estamos presentes dentro da igreja, mas há tempos nós não sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Não quer dizer que nós estamos na igreja, que o Senhor está presente nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos cumprindo apenas uma escala, apenas cumprindo um rito, apenas cumprindo um ato de religiosidade, mostrando para as pessoas que nós estamos indo à igreja. Mas será que a presença do Senhor de fato está nas nossas vidas como estava antes? Já não oramos mais como um fervor. E o primeiro louvor foi em fervente oração. Se quando tudo deixares no altar, hoje é uma noite de nós deixarmos aquilo que nos atrapalha, de o Senhor entrar no meu e no seu coração. Nós precisamos restaurar esta presença nas nossas vidas. Já não sentimos mais alegria na adoração no Senhor. E eu não digo adoração somente aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Porque adoração não é nós levantarmos a mão, adoração é quando nós estamos em casa ou em qualquer outro lugar, adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Já não estamos mais ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, queridos. Nós saímos desenfreadamente fazendo as coisas, achando que o Senhor está nesse negócio. E aí quando dá errado lá na frente, Senhor, Satanás se levantou contra a minha vida, nada dá certo na minha vida. É claro que não está dando certo, porque você não levou ele com você. Você simplesmente foi e esqueceu o Senhor. O principal, a pessoa principal deveria estar à sua frente, não atrás de você. Talvez, queridos, nós estamos nessa situação porque estamos mais conectados com tantas outras coisas e desconectados da voz do Senhor. Estamos dando mais ouvidos, talvez, eu já falei isso algumas vezes aqui, essa coisa que é uma bênção nas nossas vidas, redes sociais, aquilo que nós temos ouvido, temos dado muito mais atenção às pessoas que têm falado nas redes sociais do que o Senhor está falando na própria Escritura.
Estamos diante de uma vasta abundância de informação, mas uma carência de transformação nas nossas vidas. Vivemos em uma era fácil de parecer que nós somos cristãos. Mas aonde está a oração no secreto? A nossa aparência substituiu a essência. Vemos que muitas das pessoas, muitos dos cristãos querem o céu, mas sem a cruz. Não queremos carregar a cruz, não queremos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, aquele que morreu por mim e por você, que verteu aquele sangue precioso por mim e por você. Não queremos mais olhar para isso, queremos apenas algo que nos emocione, queremos algo que nos deixe para cima, que nos deixa emotivo, mas a própria palavra do Senhor nos diz que nós temos que olhar para o Senhor. Nós procuramos motivações, mas nós fugimos das verdades bíblicas. Nós temos hoje em dia fome de tudo, mas não temos a fome da verdadeira palavra do Senhor, queridos. Mas olhem só o curioso. A palavra já está escrita há quantos mil anos atrás? O profeta Amós já nos dizia antes, em Amós 8:11, não precisam abrir. Olha só o que o Amós escreveu. Eis que vem dias. Desculpe, irmãos. Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, e não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Precisamos aproveitar este tempo que o Senhor está nos dando, de nos ensinar, de nos exortar, porque haverá este dia que não haverá fome de água, aliás, não sede de água, não fome de pão, mas haverá fome da verdadeira palavra do Senhor. Percebam, queridos, que o amor nas famílias também tem se esfriado. O amor na igreja também se esfriou nos relacionamentos. Mas eu quero te dizer nesta noite, há esperança. Há esperança. O Senhor quer levantar homens e mulheres que não se dobram a esse sistema. Homens e mulheres que não se conformam com a situação ao qual nós estamos passando. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos. Gálatas, capítulo 5. Gálatas está lá depois de 1ª e 2ª Coríntios. Encontraram? Capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Pulem lá para o 16. Em casa vocês meditam nesse livro, que ele é um livro atual para nós, nos dias de hoje, para a igreja nos dias de hoje, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês. Verso 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Até aqui. Depois vocês meditam lá na casa de vocês.
um pequeno contexto dessa carta da Epístola de Paulo aos Gálatas. Como eu disse, ela é atual, ela é oportuna, ela é absolutamente necessária para mim e para você nos dias de hoje. É necessária para a igreja nos dias de hoje. A igreja da galáxia havia sido invadida pelos falsos mestres. Talvez os dias de hoje que nós estamos vivendo. Os mensageiros daquela época, os legalistas, eles estavam pervertendo o evangelho naquela época. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, esses legalistas, esses falsos mestres estavam enganando aqueles crentes daquele tempo. Ou seja, estava querendo dizer que eles tinham que seguir a lei de Moisés, sendo que eles já estavam num novo tempo, num novo testamento. Ou seja, aquilo que Cristo havia feito para eles não havia adiantado de nada. Era exatamente isso que os falsos mestres estavam ensinando para a igreja da Galácia. Percebam, queridos, esta carta é para nós crentes. Quantas vezes falsos mestres têm entrado e ensinado coisas que não devem ser ensinadas? E detalhe, nós temos dado ouvido para isso. Temos dado ouvido para isso. O papel da lei não é salvar, mas revelar o pecado, queridos. A função da lei não é levar o homem ao céu, mas conduzi-lo ao Salvador. Por isso que nós não estamos mais na lei. E o texto que nós acabamos de ler, se nós seguirmos a lei, nós temos que guardar toda ela. Nós conseguimos guardar? Se os judeus não estavam conseguindo guardar, imagine nós, que são 300 e não sei quantas leis. 318. 613. Obrigado por corrigir. É o dobro do que eu falei. Imagine guardar tudo isso de lei. Graças ao Senhor, que hoje nós estamos vivendo na graça. Mas a graça não é uma libertinagem, queridos, para nós fazermos aquilo que nós achamos que devemos fazer. A graça é para nós olharmos para aquele que fez o sacrifício por mim e por você. E seguir aquilo que ele nos diz para fazer. O legalismo hoje ele não morreu. Mestres hoje estão cheios de vaidades. Indivíduos sedentos de poder e carentes de prestígios. Haja vista quantas pessoas estão buscando por isso. Pessoas que procuram glória para si mesmo, ao invés de buscar a glória do Senhor Jesus Cristo. Aliás, exaltar o Senhor Jesus Cristo e edificar a sua igreja. A carta de Gálatas é um alerta para mim e para você, para que nós possamos discernir quem são os lobos devoradores. Por isso nós precisamos restaurar a presença de Deus nas nossas vidas. Só através do Espírito Santo nós vamos discernir aquilo que é de fato verdade, aquilo que de fato é mentira. Nós precisamos discernir. E o texto que nós lemos, queridos, me perdoe. O texto que nós lemos nos ensina, primeiro que nós lemos, nós éramos escravos antes de Cristo nos libertar. No capítulo 5, no verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Antes de Cristo nos libertar, nós éramos escravos do diabo, nós éramos os filhos da ira, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 2 e 3. Vivíamos escravizados, acorrentados no nosso pecado, estávamos no reino das trevas, andando segundo o curso deste mundo. Mas o Senhor, aprove ao Senhor nos escolher, aprove o Senhor nos resgatar para a maravilhosa luz. Segundo, nós fomos libertados por Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para nós alcançarmos a liberdade nele.
Não alcançamos a liberdade em nós mesmos, não fomos libertados por causa da nossa obediência à lei. A nossa obediência, a nossa liberdade, melhor dizendo, foi uma obra de resgate realizada por Cristo. E não por mim, não por você, pela força do meu e do seu braço. Foi Ele que nos arrancou do império das trevas. Foi o Senhor que nos arrancou. Foi Ele quem quebrou os grilhões, as correntes que nos prendiam ao nosso pecado. Foi Ele que despedaçou as cadeias. Foi Ele que nos libertou do pecado, do inferno e da morte. Foi o Senhor. Em Cristo, queridos, nós somos livres. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Em Cristo verdadeiramente somos livres, não para pecar, mas para cumprir a boa vontade, perfeita vontade dEle. Terceiro, queridos, nós precisamos manter a nossa liberdade em Cristo. E como que isso acontece? Permanecendo firmes no Senhor. Não é firmes naquilo que estamos ouvindo, é firmes no Senhor, é firmes na palavra. Satanás ainda tenta nos convencer de que ainda somos escravos, sim ou não? Sim, queridos. Todos os dias ele tenta nos convencer que nós somos filho dele. Mas nós não somos. O Senhor já nos resgatou. Não dê ouvidos a Satanás. Não permita que ele diga a você que você não é nada, você é tudo. Você é tudo. Os cristãos da Galácia, eles haviam sido libertados da escravidão, do paganismo, queridos. E dos rudimentos do mundo, que são as crenças pagãs. Mas agora eles estavam se tornando novamente escravos do legalismo. O legalismo nada mais é que o orgulho ou superioridade espiritual, achando que eles eram alguém. Eles não eram nada. Nós precisamos vigiar para que a nossa liberdade não seja arrancada de nós. Por isso que a presença do Senhor precisa ser restaurada na minha e na sua vida. Nós não podemos viver como escravos na casa do Pai, como estava de fato o filho pródigo. O filho pródigo estava vivendo como escravo dentro da sua própria casa. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não precisamos viver como escravos. Quarto, nós não podemos nos sujeitar outra vez à escravidão. E não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão, como nós acabamos de ler. No verso 1 do capítulo 5. Cristo não nos libertou a fim de que nós tornássemos novamente escravos. Se nós tornássemos escravos de novo, nós iríamos invalidar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E não é isso que Ele quer que nós sejamos. Os cristãos da Galácia, eles estavam sendo persuadidos pelos falsos mestres para voltar à lei. Não podemos mais voltar à lei. Nós fomos libertos da escravidão. Fomos libertos dos ritos, da religiosidade, queridos. Que muitas vezes trazemos a religiosidade para dentro da igreja. Paulo faz um contraste entre vós e nós, lá no capítulo 4, do verso 5. Entre a lei e a fé, entre a carne e o espírito, entre os crentes que estavam sendo arrastados pela sedução dos falsos mestres, a escravidão da lei. E os crentes que mantinham firmes na liberdade em Cristo Jesus. Precisamos destacar lá no verso 4, o nós e o vós. Vejam lá o que está escrito: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça
que provém da onde? Isso, irmãos, da fé. É da fé. E aqui nós precisamos destacar 2 pontos importantes. O primeiro, quando nós olhamos para frente, vemos um futuro de glória. Sim ou não, irmãos? Só uma irmã respondeu. Vocês estão comigo? Hoje é feriado, vocês estão descansados. Amém, irmãos? Dormiram o dia inteiro. Tem pessoas que trabalharam o dia inteiro. Quando nós olhamos para frente, querido, nós vemos um futuro de glória. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós acabamos de ler. O crente não deve confiar em si mesmo, e muito menos nas suas obras ou na lei para a sua salvação. Nós não podemos confiar em nós mesmos, porque, irmãos, se não fosse Jesus Cristo nas nossas vidas, era só a graça. Mas nós devemos confiar no Espírito Santo, que aguarda a esperança da justiça que provém da fé. Não trabalhamos para a nossa salvação, queridos. Aguardamos a esperança da justiça, ou seja, aguardamos a glória do porvir, que nos é oferecida pela fé. Não é o que nós fazemos para Deus que nos garante o céu, mas é o que Deus fez por mim e por você através de Jesus Cristo. Nós não fizemos nada. Era para mim e para você estar lá na cruz do Calvário, cravado lá. O céu não é um prêmio que eu e você merecemos, mas é uma oferta que eu e você recebemos. Nós não podemos desperdiçar esta graça. Não podemos desperdiçar essa graça. Não é uma conquista das obras, mas é um presente da graça imerecida na minha e na sua vida. O crente, ele vive neste mundo, mas com os olhos fitos no céu. Vivemos num presente, numa presente dor, num choro, tristeza. Até que o Senhor volte para nos buscar, nós iremos continuar sofrendo, nós iremos continuar chorando, nós iremos continuar perdendo os nossos entes queridos, mas os nossos olhos têm que estar no Senhor. Se nós olharmos para as circunstâncias das nossas vidas, nós vamos sucumbir, nós vamos desistir, nós vamos ficar para trás. Mas a palavra do Senhor diz que lá na Nova Jerusalém não haverá choro, não haverá tristeza, queridos. Não haverá enfermidade, é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. A esperança da justiça que nós aguardamos é a bem-aventurança eterna, ou seja, o céu da glória. É isso que nos espera. É por isso que temos que nos manter firmes. Segundo, quando olhamos para o presente, vemos um compromisso de amor. Está lá no verso 6, que também nós lemos. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé atua pelo amor. A circuncisão em si mesma não tem valor algum, queridos. Nós não nos tornamos mais aceitáveis a Deus por submetermos a ela. E nem somos rejeitados por Deus se não o fizermos. Porque isso é religiosidade. Isso é secundário. Nós não devemos ficar discutindo coisas secundárias, queridos. Como o pastor Júnior pregou algum tempo atrás, se nós vamos batizar imergindo ou aspergindo, ou se nós vamos fazer isso ou aquilo, nós estamos discutindo os rudimentos que é lá atrás. E esquecemos daquilo que o Senhor nos ensinou. O apóstolo Paulo identificou 2 grandes perigos na igreja da Galácia. O primeiro é passar da liberdade para a escravidão. E o segundo implica em transformar a liberdade em licenciosidade. Esqueceram da graça, queridos. Esqueceram do sacrifício de Jesus.
No versículo 13 a 15, Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole e no serviço do amor ao próximo. E acima de tudo, na obediência da lei de Deus, que é a própria Escritura, queridos. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele reacenda em nós a verdadeira chama do Espírito Santo. A questão agora, queridos, é como essas coisas elas são possíveis. E a resposta é muito clara que o apóstolo Paulo dá aos Gálatas, é pelo Espírito Santo. Só Ele pode nos manter verdadeiramente livres. Só Ele pode manter as nossas chamas acesas. Quando nós cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Somos nascidos segundo o Espírito Santo, como Isaque, e não como Ismael. Ismael nasceu da Agar pela força do braço do seu pai. Mas quando eles esperaram no Senhor, porque o Senhor havia prometido a eles que eles teriam um filho, é o filho da promessa. Isaque é o filho da promessa. Foi gerado pelo próprio Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá a certeza da minha e da sua salvação. É o Espírito Santo que nos capacita a viver para Cristo e para glorificar o nome dEle. É através do Espírito Santo. Queridos, a nossa vida cristã é um campo de batalha. Nesse campo de batalha nós travamos guerra dia após dia. E essa guerra, eu vou te dizer, ela é sem trégua. Ela só vai acabar quando Jesus voltar. Ela só vai acabar quando Jesus voltar. O espírito e a carne, como nós lemos, têm desejos diferentes. E é isso que acontece, é por isso que acontecem os conflitos entre o espírito e a carne. Como vencer essa batalha interior? Paulo nos dá essa dica, queridos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. A carne, ela representa o que somos por nascimento natural, Ismael. E o Espírito é o que nós tornamos pelo novo nascimento, Isaque. Percebam, queridos, a carne tem desejos que nos arrastam para longe da presença de Deus. Os impulsos da carne são inimizades contra Deus. Os desejos da carne nos levam a isso, a morte. Nos levam à morte. Essa palavra concupiscência, no original grego, é iptumia. Que palavrão é esse? É o desejo pelo que é proibido. Nós amamos o que é proibido, queridos. Quando nós somos dirigidos pela carne. Mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito, nós queremos as coisas do Espírito. A única maneira de nós triunfarmos sobre os apetites carnais é andando no Espírito. Se alimentarmos a carne, iremos fracassar. Mas se porém andarmos no Espírito, jamais iremos satisfazer os apetites desenfreados da nossa carne. É como um movimento básico humano, querido. É um passo da caminhada. Todo o caminho inclui da onde para onde, sim ou não? Aonde nós estamos e para onde nós iremos. Nós estamos na terra, mas nós iremos para Nova Jerusalém. Andar no Espírito constitui um movimento com sentido, com direção e qualidade. É isso que o Senhor nos promete, é isso que andar no Espírito significa. A carne, ela tem a tendência para aquilo que é sujo.
Somente pelo Espírito de Deus nós podemos caminhar em santidade. Somente pelo Espírito. E a Bíblia, ela ilustra muito bem sobre isso, andar no Espírito. Andar em santidade. Percebam, a ovelha é um animal limpo, sim ou não? Ela odeia sujeira, queridos. Ela gosta de coisas limpinhas, de lugar limpo. E o porco? Ele ama uma lama. Ele ama resto. Ele gosta de se envolver na lama. Inclusive está escrito lá em 2 Pedro capítulo 2, versos 19 a 22. Depois você lê lá. Percebam, queridos, que lá em Gênesis capítulo 8, versos 6 e 7, depois que a chuva cessou e a arca se encontrava em terra firme, eu já falei sobre isso, Noé soltou o que primeiro? Alguém lembra? Não. Primeiro ele soltou um corvo. Primeiro Noé soltou um corvo. Sabe por quê, queridos? Porque corvo gosta de resto. Corvo gosta de carniça. Depois que o Senhor soltou a pomba 1, 2, 3 vezes e ela não voltou mais. Sabe por quê? Porque ele sabia que já estava limpo e pleno para que eles pudessem descer da arca, queridos. Já tinha secado a terra. O corvo, ele é uma árvore carniceira. Ele gosta das sobras. Mas quando ele soltou a pomba, uma ave limpa, ela voltou algumas vezes, mas a última vez ele não voltou. Noé soube que ao certo que havia encontrado um lugar limpo para pousar a sua arca. Aliás, para descer da arca. Porque a água já tinha baixado. O que eu quero dizer com essa ilustração? A velha natureza é como o porco e o corvo. Sempre procurando algo imundo para se alimentar. Essa era a nossa velha natureza. A nova natureza é como a ovelha e como a pomba, ansiando por aquilo que é limpo e santo. Nós precisamos ansiar por aquilo que é limpo e santo. Como entender a natureza dessa batalha? Está lá no verso 17, nós lemos. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, queridos. Mas não da presença do pecado. O pecado está disponível. Nós precisamos decidir o que nós queremos. Nós precisamos decidir. No campo do nosso coração ainda é uma guerra que nós temos que travar. Todos os dias o conflito é permanente entre a carne e o espírito. Eles são opostos entre si. Então alimentar, portanto, a carne é entristecer o espírito. Precisamos sujeitar a vontade do espírito ao invés de nós nos entregarmos ao comando da nossa carne. Não é aquilo que queremos. Nem sempre é aquilo que queremos. Lá no verso 18, mas sois guiados pelo Espírito. Não estais sobre a lei. Estar sobre a lei significa derrota, queridos, escravidão, maldição, fraqueza espiritual. A lei, ela não pode salvar. Só é o Espírito Santo que nos dá a liberdade. A lei, ela exige de nós uma perfeição, sim ou não? Mas nós somos perfeitos? Não somos perfeitos, queridos. Mas o Senhor nos escolheu assim. É a lei que exige que nós sejamos perfeccionistas. Nós não vamos ser nunca perfeitos. Estar sobre a lei é estar sobre a maldição, pois maldito é aquele que não persevera em toda a obra da lei para cumpri-la. Está escrita.
Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, já não estamos mais debaixo da lei, e sim, nós somos livres em Cristo Jesus. Somos livres, queridos. E eu já quero concluir, eu queria chamar o pessoal do worship. Paulo, querido, nos ensina que a verdadeira liberdade cristã não é uma libertinagem, mas é a capacitação pelo Espírito Santo para viver de modo santo e amoroso. A solução não é lutar contra a carne, mas se entregar à vontade do Espírito Santo. Como está escrito lá no verso 18 do capítulo 5, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Nós não somos capazes de vencer a carne simplesmente pela força da nossa vontade. Se você tem lutado com a sua carne pela sua força, você vai perder. Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Veja só, esse é o mesmo problema que o apóstolo Paulo tratou lá em Romanos, capítulo 7, verso 15 a 19. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, o desejo da carne. Paulo, ele vai ressaltar, queridos, que nós não podemos alcançar nada com as nossas próprias forças. Nós não vamos alcançar nada pela nossa vontade própria. Como nós lemos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no verso 16, vou repetir: digo, porém, o seguinte: no Espírito, e vocês vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. No 18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O segredo, querido, do crente, o segredo do cristão é andar no Espírito. Paulo deixa claro para mim e para você nesta noite que nós precisamos voltar a andar no Espírito. Que nós precisamos entender e compreender que não, tudo que a gente faz não é pela força do nosso braço. A graça, querido, não foi apenas algo para nos emocionar. A graça é para que nós possamos ser livres em Cristo Jesus. A graça não é uma libertinagem. A graça é para de fato nós vivermos no Espírito. É para que a cada dia o Senhor encha as nossas vidas da presença dEle, para que possamos ser guiados por Ele. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu queria te convidar a ficar em pé. O que é que você precisa nesta noite deixar no altar do Senhor?
Talvez o Espírito Santo já deva ter falado aí no seu coração, no seu interior. O que tem tomado o lugar do Senhor na sua vida? A preocupação, a ansiedade, as redes sociais. Qual é o lugar? Enquanto o worship louva, é você e Deus aí no seu lugar. É o momento de você deixar tudo no altar do Senhor. Ele quer restaurar a sua comunhão com Ele. Só Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Só Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Juntos. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais. E o futuro em tuas mãos está. Tua presença é tudo pra mim. 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 Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. É tudo. Pai, em nome de Jesus, a sua presença é tudo para nós. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, pelas vezes, ó Pai, que trocamos tantas outras coisas pela sua presença. Nos envolvemos com tantas coisas, ó Pai, e esquecemos de nos envolver com a sua palavra. Às vezes não é esquecimento, às vezes não queremos mesmo, Senhor, ser confrontados por ela. Muitas vezes estamos, ó Pai, num ato de religiosidade, Pai. Estamos vivendo debaixo da lei, mas o Senhor já, Pai, em nome de Jesus, nos libertou.
Vivemos, ó Pai, no tempo da graça, mas não é uma graça, Pai, que nos dá o direito de libertinagem, de fazermos aquilo que nós queremos fazer, que a nossa carne quer fazer. O Senhor nos alcançou pela sua graça para nós andarmos no Espírito Santo, para nós glorificarmos o nome do Senhor, para nós te exaltarmos, para nós andarmos em novidades de vida, não para nós andarmos cabisbaixo, não para nós andarmos, ó Pai, como se estivéssemos debaixo da lei. Pai, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós somos chamados de filhos e não de escravos. Mas parece que muitas vezes nós estamos andando ainda como escravos. Ainda estamos andando com correntes, ainda estamos andando com os grilhões, ainda estamos andando com algemas, mas o Senhor nos libertou. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, ó Pai, nesta noite, que o Senhor nos resgatou do lamaçal da perdição e nos colocou na maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Pai, não queremos mais andar como as pessoas andam pelo mundo afora, Pai, perdidas. Nós temos um Deus, nós temos um Pai que enviou o seu Filho para nos resgatar. Pai, venha tirar de nós todo o peso, venha tirar de nós toda a acusação muitas vezes que Satanás tem colocado nas nossas vidas, dizendo que nós somos derrotados, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que as portas não vão se abrir. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A última palavra, ela vem do Senhor. Nós cremos no Senhor, ó Pai. Então arranca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda acusação do nosso coração. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo o barulho dos nossos ouvidos. Arranca, Pai. Arranca, Senhor, coloca uma alegria, Senhor, nos nossos corações, a alegria que só o Senhor pode nos dar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. É a nossa força para caminharmos, é a nossa força para levantarmos, é a nossa força para orarmos, é a nossa força para intercedermos, é a nossa força, Pai, para fazer a diferença aonde quer que o Senhor nos plante. Pai, em nome de Jesus, queremos fazer diferente, Pai. Queremos fazer a diferença aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos colocar. As pessoas, ao olharem para nós, elas não venham enxergar nós, mas Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja é a esperança do mundo, Pai. Restaura a presença do Senhor na igreja, restaura a presença do Senhor nas vidas, restaura a presença do Senhor, ó Pai, nas famílias, restaura a presença do Senhor nos filhos, restaura a presença do Senhor nos pais, restaura a presença do Senhor nos casamentos. Nos casamentos, nas famílias, ó Pai, que estão sendo destruídas. Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai, a sua presença. Restaura, Pai, a sua presença. Não queremos andar, ó Pai, como nós andávamos antes de sermos resgatados pelo Senhor. Que nós possamos entender e compreender, ó Pai, que o Senhor vivo está, que o Senhor está presente nas nossas vidas e que o Senhor está aqui neste lugar nesta noite. O Senhor está aqui neste lugar nesta noite, porque a sua palavra diz que onde 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria, e o Senhor está aqui nesta noite.
O Senhor está procurando pessoas sedentas. O Senhor está procurando pessoas que estejam dispostas, disponíveis para atender o chamado do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Venha acender a chama do Espírito que há dentro de nós, Pai. Acende a chama do Espírito dentro de nós. Nós precisamos dessa chama acesa. Nós precisamos dessa chama acesa dentro de nós. Precisamos discernir aquilo que é da carne, aquilo que é do Espírito. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Nos leva em paz, nos leva em segurança para os nossos lares. Não permita, Pai, que nada de mal nos aconteça. Aquilo que nós recebemos dessa noite, eu quero declarar que o inimigo não vai nos roubar. O inimigo não vai saquear aquilo que nós recebemos nessa noite. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não tem poder sobre a nossa mente. Ele não tem poder sobre a nossa fala. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, nós entregamos, nós deixamos tudo no altar, Pai. Tudo aquilo que não te agrada, nós deixamos no altar nesta noite. Pai, nós deixamos porque o único digno de ser adorado e de ser exaltado é o Senhor. Somente o Senhor é digno de ser adorado e exaltado nas nossas vidas, na nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, Pai, nos nossos filhos, aonde quer que seja. Nós queremos te exaltar e te glorificar. Apesar de nós, não é pela força do nosso braço, mas é pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Obrigado pelas pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.